Nos primeiros meses do ano, os gastos aumentam. O salário do mês tem que ser suficiente para as contas extras como IPVA, IPTU, seguro e também entra nessa lista o material escolar dos filhos. Além de caros, muitas vezes as listas de material são excessivamente extensas. Mas como podemos economizar na hora de comprar os materiais? O que é necessário realmente para o aprendizado do aluno? Essas e outras questões vão ser respondidas pela professora Loretana Pancera, primeira vice-presidente do Centro do Professorado Paulista, aqui no CPP em Revista. Olá, professora. Bom, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Então, a nossa equipe do CPP, nós fomos às ruas fazer perguntas para as pessoas e ver as dúvidas que elas tinham em relação aos materiais escolares. A primeira pergunta é da Cristina Cardoso, que é a supervisora financeira. Eu gostaria de saber se hoje é necessário ter uma lei para regulamentar os materiais escolares. Olha, eu quero responder para a Cristina Cardoso. Não há necessidade, não é? Porque isso aí não é questão de regulamento. O professor, ele é autônomo, não é? E impedir o material escolar para os seus alunos. E, pelo que a gente sabe, o professor pede o essencial, o necessário, nada supérfluo, né? Principalmente no caso da escola pública, em que o poder aquisitivo do aluno não é tão alto, então, mas o professor ele pede o estritamente necessário para que ele possa dar a sua aula. Não há necessidade, eu acho que seria até, assim, tiraria até a liberdade do professor de pedir o material que ele necessita. Não há necessidade de lei, não. Tem uma outra questão muito importante, que foi uma professora que fez para a senhora. O nome dela é Camila. Uma dúvida que eu tenho é se, no caso, eles seriam, os pais deviam estar trazendo o material de higiene pessoal para a escola, ou isso é alguma coisa que compete para a prefeitura, para a instituição dar para as crianças? Ao Estado. Ao Estado existe uma verba do Fundeb, que é para manutenção da escola. Se é para manutenção da escola, uma parte é manutenção da escola, outra parte é para o professor, salário do professor. Se existe uma verba de manutenção, a escola tem que ter a verba suficiente para comprar. Eu sou completamente contra escolas, eu digo escola porque não é o professor, escolas que pedem material de higiene para os alunos, seja escola particular, municipal ou estadual. Isso compete à escola. Porque se eu vou numa festa, se eu vou em qualquer ambiente, eu não levo sabonete de casa, nem papel higiênico, nada disso. Então, a escola, mais do que nunca, tem que dar o exemplo. Tem que ter o seu material de higiene, sim, e suficiente. E material, assim, material bom, porque está lidando com criança, com seres humanos, que tem que ter um material de higiene bom, mas com verba do governo. E tem algum outro material que compete ao Estado comprar, professora, além do material de higiene? O produto de limpeza, não é? Isso aí também compete ao governo. Todo o material de limpeza, material para escritório, tudo isso vem do governo, né? A Secretaria de Educação fornece. Agora, eu acredito que outro material não, porque o material para a aula é o aluno, no caso, o material seu aluno, os pais que compram. Para a professora dar a sua aula, ela necessita de algum livro, é ela que compra, mas para a escola não existe outro material, não. Desculpa, professora, te interrompi, pode continuar. É exclusivamente para que a escola possa funcionar, a partir do GIS. É obrigação do governo. Então, não existe outro material que o governo possa fornecer. E como que os pais e os professores podem economizar na hora de comprar o material? Olha, você sabe, Elisa, que eu sou do tempo da escola em que a lista de material era relativamente pequena, não é? Eu não sei se é porque era costume da gente naquela época economizar, mas não existe assim uma lista que seja assim oficial, não. O professor ele pede aquilo que ele vai necessitar para dar a sua aula. Então não existe, não. Bom, nós temos uma outra pergunta de um telespectador.
É a Silvana Brandão, técnica em enfermagem. Eu gostaria de saber que às vezes nas listas vem escrito tal marca, tipo uma tinta de tal marca. Se eu sou obrigada a comprar daquela marca, eu posso escolher uma marca diferente. Olha, ninguém é obrigado a fazer aquilo que ele não quer. Não é obrigado. Eu acho que escolher uma determinada marca colocada na lista do material, eu acho que você não dá essa liberdade dos pais escolherem aquilo que lhe convém e que esteja à altura do seu bolso, não é? Porque há várias marcas boas, o que importa é a qualidade. É a qualidade. Agora, se é marca X ou marca Y, eu sou contra quando numa lista de material de aluno está comprar o lápis marca isso, comprar o caderno, não, eu acho que não. Tem que ter o material bom, suficiente, mas sem determinar a marca, não é? É como se você fosse comprar um produto de beleza, eu quero você ser obrigado a comprar aquela marca. Não, você compra aquilo que te convém mais. É o caso do pai, da mãe, não é? Que ele compra o material de acordo, como eu disse, com o seu poder aquisitivo, desde que o material seja bom. Agora, o professor, nesse ponto, eu sou contra que exista determinada marca. Porque, outra coisa, vou pôr agora uma coisa meio em dúvida. Às vezes há uma papelaria, uma livraria que tem convênio, sei lá, desde que compra aquele material. Eu também sou contra. Tem que tomar cuidado com isso, né, Exato. professora? Outra questão é da Rita Severina de Oliveira. Ela é autônoma. Por que a lista de material escolar, principalmente de criança que está iniciando, é tão extensa? Olha, eu queria saber o que quer dizer extensa, não é? E também se a Rita, não sei se é filha ou filho, se a professora pediu de escola particular ou escola oficial, não é? Porque normalmente, sabe, a escola, quanto mais... No caso da escola particular, ela tem os alunos com mais... a situação econômica melhor. Então, vem aquele material sofisticado, então, a lista se estende. Mas, normalmente, as listas não são extensas, porque o professor, não é interesse do professor pedir material e depois não usar durante o ano, como antigamente acontecia, como tem acontecido. O professor pede muito material, chega no fim do ano, o caderno está praticamente vazio, não é? Não tem mais acontecido hoje, isso, porque os pais ficam mais atentos, né? Mas as listas não são tão longas. Agora, depende muito também dos pais, quando vão fazer a compra, levam os filhos junto, então, sabe, compra isso, aquele jeitinho da criança pedir, dá a impressão que a lista se estende. Mas eu ainda acredito que o professor lhe pede o necessário, o suficiente. Se no meio do ano terminar um caderno ou terminar um outro material, ele pode comprar, não existe lista longa, sabe? Agora, há casos, agora no ensino fundamental, só nas últimas séries, aí talvez haja necessidade de uma lista maior, mas no inicial não. Uhum. Bom, o Sérgio Fernandes também tem uma questão, ele é conferente de atacadista. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Se as professoras não poderiam criar uma regra para reaproveitar o material escolar? Olha, eu acho que não seria uma regra. Seria uma questão da escola, não é? De fazer uma campanha ao final do ano para que os alunos que passam para o ano seguinte, ele não vai usar o seu livro. Caderno não, porque o caderno, no fim, ele é sucateado, porque ele é todinho usado. Agora, no caso dos livros, ou então estojo, canetas, que não chegam no final do ano, algum material a própria família reaproveita. Como é o caso da minha casa, né? Os meus netos, eles reaproveitam o material que dá para reaproveitar. E um já está na faculdade e o outro está no ensino médio. Então, eu acho que a escola, ao final do ano, devia fazer uma campanha, não é? Uma campanha entre os alunos para que eles doem para a escola aquele material, aquele livro que ele não vai mais usar.
O que acontece? Chega no começo do ano, a própria escola, o próprio diretor, os professores fazem uma espécie de livraria na escola e doam para as crianças carentes que não podem comprar o livro que ele vai usar, porque o seu coleguinha passou para ele, passou de ano, e passou para ele, para essa biblioteca, aí essa criança pode reaproveitar um livro do seu coleguinha. Acontece isso na minha casa, porque, por exemplo, o meu neto, ele vai comprar só 2 livros, os outros ele vai usar do colega que fez a série antes dele. E essa é uma questão não só econômica, como ecológica. Econômica e ecológica, porque o que ele vai fazer com aquele livro? Que ele não vai usar mais, vai jogar fora? Vai jogar no lixo? Não, a escola pode fazer uma campanha ao final do ano e fazer um tipo de sebo. Então, ele não vender, doar para aquela criança carente, no caso da escola pública, né? Para a criança carente que não pode comprar. A não ser que o livro adotado pelos professores seja aquele livro que completa as frases no próprio livro, aí ele não vai poder ser utilizado. Mas hoje quase não tem. Os livros hoje não tem mais aquele questionário como tinha antigamente. Eu acho que deve ser feita uma campanha de reaproveitamento. Uma ótima ideia. Professora, obrigada por sua presença aqui, obrigada pela entrevista e nós nos vemos semana que vem. Eu que agradeço e os pais, é muito gostoso fazer compra de material escolar para o final, mas os pequenininhos é gostoso, mas comprem o necessário, bonito, material gostoso de usar para que a criança comece o ano assim, feliz, contente, tá bom? Isso aí. Eu que agradeço. Obrigada. Até o próximo CPP em Revista. Tchau, tchau.